Então vamos lá, hiperfoco. Como ter hiperfoco? Tem pessoas que acreditam que não tem como, mas na minha concepção dá para ter. Se você montar todo o ambiente, tudo adequado, você consegue ter sim a ativação do hiperfoco. Nesse vídeo a gente vai estar discutindo sobre isso, vou estar mostrando vocês, apresentando meu ponto de vista. Se não concordar, comentários. Se concordar, comentários. Vamos lá. A nossa atenção atual, ela é fragmentada em múltiplas tarefas, múltiplas habilidades. A gente requer gastar nossa atenção em múltiplas coisas. E isso gera uma fragmentação da nossa atenção, como se ela fosse uma parte de um quebra-cabeça, saca? E essa fragmentação acaba gerando problemas de concentração, problemas de foco, e o objetivo do vídeo é a gente conseguir entrar nessa zona de hiperfoco. A atenção fragmentada, consequentemente, acaba impedindo isso. Nunca antes o ser humano foi exposto a tantos estímulos, ideias, telas, sons, mensagens, decisões, expectativas, possibilidades. Antes um estímulo por vez, agora durante esse vídeo pode haver mais outros 10 estímulos ao mesmo tempo. Ou seja, você está sendo bombardeado por estímulos e isso diretamente afeta sua atenção, beleza? Até que a gente tem um ponto. Essa quantidade enorme e massiva de estímulos, ela afeta a sua atenção. E por que você quer o hiperfoco? A gente quer o hiperfoco para maximizar um resultado, beleza? Isso aqui não é estilo de vida, é uma ferramenta. Antes, a gente gastava a vida inteira em uma arte. Então, esse hiperfoco meio que era fragmentado. Você construía, estudava, construía, estudava, construía, estudava, construía, estudava, mas isso tudo dentro de um mesmo, entre aspas, nicho, no mesmo grupo, beleza? Hoje precisa ser um pouco de tudo: produtivo, comunicativo, criativo, saudável, desejável, né? E atualizado. São todas coisas que requerem a sua atenção. Antes você tinha uma coisa, hoje você tem 10 para mais. Então esse aumento excessivo de estímulos e essa necessidade de saber mais coisas acaba gerando essa fragmentação da nossa atenção. A neurociência mostra que o cérebro não faz várias coisas ao mesmo tempo. Ele apenas salta de uma para outra, rapidamente. Ou seja, consequentemente, nisso que ele pula de uma para outra, ele acaba fazendo essa mal feita, essa mal feita, essa mal feita, porque não há profundidade, se a todo momento ele está saltando de atividade em atividade. Entendendo isso, a gente tem um problema. E a gente segue aqui, ó. Assim, o homem do século XXI ele troca sabedoria por velocidade, porque quanto mais o cérebro salta, mais habilidades você salta e você não se aprofunda em nada. Você não se dedica a apenas uma arte por vez, você perde sabedoria para ganhar velocidade. Presença por produtividade. Você não tem sabedoria nem presença, você só é veloz e produtivo. Mas a que ponto essa produtividade realmente ela é, vamos dizer, monetária? A que ponto essa produtividade ela realmente gera de valor para tua vida, sem te prejudicar? Então você acaba ficando no meio termo. A mediocridade se torna o padrão, que é o meio termo. Contra essa fragmentação da nossa atenção. A atenção é o ato mais sagrado da consciência. Sua corrupção leva à confusão e mediocridade. Isso aqui explica muita coisa. Isso explica, às vezes você quer fazer uma faculdade, você quer seguir um curso, você quer seguir uma carreira, você quer tomar uma decisão, mas em meio a tantos caminhos, você não consegue, porque você está confuso. E o caminho que você seguir, provavelmente você vai ficar ao seu meio termo. Ou seja, essa fragmentação da atenção leva a uma confusão que vai levar ao medíocre, ao médio. Você nunca vai se tornar o cara, a referência, o melhor naquilo que você se propôs a fazer. Porque você vai sempre estar envolto de uma confusão de se o que você está fazendo realmente está certo, se é o que você quer. E uma coisa acaba linkando a outra, né? E gerando esse problema. Mas a gente tem uma solução para esse problema. O problema foi apresentado e a gente tem a solução, que é o hiperfoco.
A gente vai usar o hiperfoco como ferramenta para pelo menos a gente conseguir ganhar uma tendência ou maximizar algum resultado que você busca. Beleza? Hiperfoco, ao longo do vídeo eu vou explicar, vamos lá. Aqui a gente tem o Henry Ford. Ele demonstrou um hiperfoco em seu objetivo de criar um carro acessível, passando por inúmeras tentativas, como o modelo que foi bem sucedido na letra T, ou seja, todo o alfabeto na letra T, que ele teve ele alcançou o que ele queria, ele alcançou o seu objetivo, beleza, mas ele precisou de um foco absurdo para conseguir fazer isso. Se talvez a atenção dele tivesse fragmentada em múltiplas tarefas, a gente fazer marketing e não sei o que, como que ele vai vender e quem que vai ser o público-alvo, não. Ele só queria fazer um carro acessível. Ele delimitou e se manteve focado naquilo. Vamos lá. Aqui agora eu vou começar a explicar mais ou menos toda a estrutura para você conseguir criar um momento de hiperfoco. Você utilizar essa habilidade quando você quiser. Vamos lá. Primeiro, canalizar toda a atenção em uma atividade, sem ruído externos ou internos. Beleza? Você vai canalizar toda a sua atenção nessa atividade, sem ruídos externos ou internos, ou seja, não pode ter dúvida dentro de você, mas também não pode ter barulho, confusão, alvoroço, desorganização, nada disso ao seu redor também. Beleza? Vamos lá. Hiperfoco versus o foco comum. A diferença vai estar no tempo gasto. Quando você começa a fazer uma atividade ou desenvolver uma habilidade e a partir do momento você já tem um certo domínio dela e você trabalha com controle e equilíbrio, sabe? Entre desafio e habilidade, tá um meio termo, não é um negócio tão puxado, mas também não é um negócio tão fácil, então você tá ali concentrado. Isso se chama flow. Opa. Isso se chama flow. A caneta saiu. Isso aqui se chama flow. Esse equilíbrio. A recompensa é a atividade e sua execução. Escrevi errado aqui, mas foda-se. A recompensa é a sua atividade e a execução dessa atividade, beleza? E isso aqui é algo que você vai fazer ao longo do tempo. E a gente pode levar o foco, ele vai evoluir para esse flow. A diferença do hiperfoco pro flow, que a gente pode confundir, é o seguinte: é uma absorção total, muitas vezes sem controle consciente. Ou seja, você vai pegar o que você quer, a sua atenção na atividade que você quer, e você vai dar um mergulho naquilo. Você não vai pensar, você vai mergulhar. É como mergulhar num chuveiro gelado, você só pula nele, você não pensa. É basicamente isso. A recompensa do hiperfoco, ela tá no resultado final, não durante o processo, porque durante o processo ele é até meio destrutivo. A gente vai chegar lá, mas o foco é no resultado final, beleza? Um adendo. Apenas uma habilidade. Hiperfoco é uma habilidade. Não pegue isso e transforme em rotina, em hábito, porque isso é destrutivo. Caso contrário, viver assim te torna cego ao mundo fora a sua ideia. Por quê? Você fica tão imerso naquela ideia, como eu falei, você só mergulha, você só vai para você absorver aquilo em grande velocidade, em grande capacidade, né, de digerir aquilo tudo. Mas se você só fizer isso a todo momento, imerso isso a todo momento, isso pode te deixar cego e você não enxergar outras possibilidades e outras alternativas. O Ford acabou acontecendo isso, ó. Ele acreditava tanto no modelo T, que foi a sua obra-prima, que ele se recusou a atualizar quando o mercado mudou. Durante anos, Ford ignorou sinais claros de declínio, preso em sua própria visão, porque ele tornou isso como... ele apegou isso, a identidade dele, ao resultado dele, sabe? E não quis soltar isso, ele não quis evoluir. Ele viveu nesse foco, esse foco foi a vida dele. E esse é um dos traços típicos de hiperfoco: fixação e incapacidade de soltar aquilo que se domina, porque ele dominou, ele agarrou, mas ele não queria soltar, porque ele entrou na vida, né? Ele adotou como um estilo de vida esse hiperfoco. E aqui eu tô passando como uma habilidade a ser utilizada no momento oportuno. Beleza? Vamos lá. Continuando aqui, você tem sua atenção, você silenciou tudo, beleza. Escolhe o que merece sua atenção e se desliga para o resto, entrando no hiperfoco. Vamos lá. Como que a gente vai seguir esse passo a passo aqui? Primeiro, você vai ter um objetivo claro.
esse objetivo claro, ele tem um porém. Ele tem que ser um interesse genuíno seu. Ou seja, porque quando você começar a se direcionar para esse objetivo, ele vai dar um estímulo dopaminérgico no seu cérebro. Ele vai dar aquela felicidade, aquela euforia, aquele desejo de dominar este objetivo, beleza? Então, tipo, tem que ser genuíno. Você tem que achar algo que você realmente gosta. Você fala, maluco, eu vou me especializar nessa porra, eu vou dominar, beleza? Escolher o objetivo, aqui a gente tem algo meio contraditório. Você não vai cair nele matando. Você vai esperar um tempo. Por que você vai esperar um tempo? Preste atenção. Você escolheu o objetivo. Fica matutando, fica pensando nele, fica ali estimulando ele na tua cabeça. Tu fica pensando nele. Tu fica pensando como tu vai fazer, o que tu vai ver, o que você já sabe, o que você não sabe. Só fica. Fica uns 2 dias. 2 dias. Vou botar aqui. 2 dias fazendo isso. E esse tempo é um tempo de 2 dias, mais ou menos, um dia. Depende de cada coisa, mas você estimula um tempo legal pra você. Fez isso. Escolheu o objetivo. Esperou esses 2 dias, matutou isso na tua cabeça. Você também vai pegar e vai limpar os ruídos. Ou seja, se seu ambiente tá sujo, você vai limpar. Se sua mesa tá desorganizada, você vai organizar. Se você está desidratado, você vai beber água. Você vai lavar, vai tomar um banho, vai lavar o rosto, vai ficar 0 ruídos. Você vai ficar sem incômodos. Sem dúvida mental, sem escutar outras pessoas, sabe? Você só vai focar naquilo. Sem estímulos, sei lá, um papel branco você pega pra resolver. E um livro ou um vídeo com um adblock ligado pra não rodar um anúncio e tirar a tua atenção, beleza? Passou-se os 2 dias, o ambiente tá limpo, não tem ruídos e o seu objetivo tá claro, você cai pra ação. Aí o hacker tá aqui, o hiperfoco ele vai ser ativado aqui. Por causa do tempo, dos 2 dias que você ficou alimentando essa ideia na tua mente, quando você cair pra ação, vai ser como se fosse um cavalo de corrida quando é solto na pista. Você vai com tudo. E isso é a ativação do hiperfoco. Porque de tanto tempo que você ficou maturando isso na tua cabeça, que quando a rédea foi solta, a tua ação ela foi direcionada como um cavalo que acabou de ser solto na pista de corrida. E o aumento de tempo é gradual com o tempo. Ou seja, toda vez que você faz isso, o aumento de tempo ele vai ser gradual. Pode ser que a partir disso aqui você fique 2 horas hiperfocado. Ou se for algo que você já está trabalhando, você quer desenvolver, você pode ficar 10 horas. Entendeu? Isso que você quer o passão. Por causa desse tempo de espera. Execução é a chave, porém gasta muita energia mental. Ou seja, com o tempo você vai repetindo isso aqui. Quando você dominar tudo que você já tiver... já viu, né? Tudo, você dominou ali tudo que tem da área que você escolheu. Ao passar do tempo, se torna flow. Aí fica um negócio mais tranquilo. Só que, se você cair na pira de desenvolver algo novo, aí é hiperfoco, não tem como. Porque você vai estar rompendo a habilidade e desafio. Vai estar nos 2 extremos. Você vai estar usando sua habilidade ao máximo e um desafio ao máximo, que você está tentando criar algo do zero. Ao longo do tempo, vira flow. Mas, se você não tentar criar algo em cima disso, entendeu? Expliquei aqui mais ou menos, essa aqui é a linha que você vai seguir. O hiperfoco ele ativa aqui, ó. IP, ele ativa aqui, na ação. Mas precisa dessa maturação, esse silêncio e o objetivo claro, beleza? E na execução, quanto mais você vai fazer, ele entra em flow. Tranquilo? Continuando. Será usado poucas vezes, mas os resultados serão extremos. É isso que eu quero dizer. Aqui eu botei a foto do... Eu esqueci o nome dele, mas é de um filme. O nome desse filme é Sem Limites. Sem Limites. Ele toma uma droga, né? Um comprimido. E a capacidade cognitiva dele, tipo, ele ganha um hiperfoco absurdo. Ele ganha uma capacidade de memória absurda. E a primeira coisa que ele faz é organizar tudo. Ele organiza a casa dele. Aí ele senta e começa a trabalhar e escreve o livro dele, tipo... Em horas ele escreve um livro completo. Ele basicamente termina o livro dele. Mas é basicamente isso aqui. Como ele usou uma droga, ele pulou
esta etapa. Agora, como você não vai usar uma droga, né? Então, você segue essa etapa que, basicamente, pode acontecer o mesmo com você. Você chegar, você vai organizar tudo e cair pra ação. Mas o mais importante é esse estímulo aqui, ó. Esse tempo sem fazer. Só planejando, pensando. Mas isso tem que gerar uma certa ânsia em você. Um desejo de fazer. Entendeu? Você vai tratar isso como um hack. Ativando quando necessário. Será o seu as na manga. Entendeu? Você precisa dominar uma matéria da faculdade de forma absurda, mas você tem muita dificuldade e tal. Você vai fazer isso. Você vai, poxa, eu quero dominar cálculo. Você quer dominar cálculo. Você vai ficar 2 dias pensando o que eu preciso aprender, o que eu não preciso, o que eu não preciso. Amanhã é o horário da ação. Então você vai limpar tudo. Chegou no horário da manhã, solta o cavalo, deixa o cavalo correr. Aí você vai pegar, vai ver tudo de cálculo, vai entender, papapá. Você não vai ficar perfeito, mas você vai absorver o que é importante. Porque você entrou nesse hiperfoco. Mas beleza, ó. Viver em hiperfoco pode gerar problemas, novamente, o que eu tô falando. Se passar do limite. O mundo moderno não se limita a uma habilidade atualmente. Saindo do medíocre, porém a realidade moderna não pode ser esquecida. Ou seja, se você viver hiperfocado em construir ou dominar uma habilidade, né? Uma habilidade, você não pode esquecer da realidade. Porque a realidade atual, né, o século XXI, ele acaba te obrigando a dominar, mesmo que seja mediocremente, uma gama de habilidades. Você pode ser muito bom naquela, mas o resto você também precisa saber. Você precisa ter domínio. Por isso que eu tô falando, será usado poucas vezes. Porque se você viver em hiperfoco, você vai dominar algo, 1%, sabe? Uma atividade, 1%, sei lá. Algo como se fosse algo muito pequeno. Você é mestre naquilo, porém, para a sociedade, não vai ter valor se você não dominar tudo o resto. Que é o que é mais importante. Como aconteceu aqui com o Ford. Entendeu? Ele ficou tão obcecado com aquilo, porém, na hora de evoluir, melhorar, progredir, ele ficou agarrado ao modelo dele. Então, isso é uma ressalva. Aqui, eu já deixei um pouco mais interessante, né? Como limpar ruídos. Já trouxe aqui, porque às vezes aqui eu sei que faltou um pouco. Aqui eu trouxe como limpar ruídos. Seja barulhos, pensamentos, estímulos, entre outros. Primeira regra, eu já falei lá. Ó. Ambiente minimamente organizado. Saber onde está cada coisa evita desperdício de atenção e mal-estar. Aí o que você vai fazer? Você vai desligar tudo e ficar 10 minutos sem fazer nada. Meditando. Antes de começar a ação. Você vai parar todos os estímulos 10 minutos. E tentar de preferência meditar, que é trabalhar na respiração. Tentar trabalhar na respiração. Alimente e imagine seu objetivo durante este período, esses 10 minutos. Além do tempo que você gastou, aqui você vai dar uma ênfase maior. 10 minutos. Vai dar uma ênfase maior você conquistando. Sabe, o resultado final. Você vai tatear isso como se fosse verdade. Isso gera mais desejo de execução e fome para fazer. A partir disto é a ação. Beleza? Isso aqui é basicamente o mapa, né? Para você silenciar os ruídos. Primeiro você vai organizar o ambiente. Depois você vai desligar tudo. Qualquer estímulo vai acabar com os estímulos. Medita 10 minutos. Alimente e imagine seu objetivo durante esse período. E a partir disso vai para ação. Vamos lá. Porém, foi o que eu falei. Será destruidor para o seu corpo e prazeroso para sua alma. Dominar algo é maravilhoso, mas para o seu corpo pode se destruir. Ah, mas por que destruidor para o meu corpo? Porque é o seguinte, irá usar a capacidade cerebral ao máximo durante um longo período de tempo. Isso é basicamente como se você estivesse fazendo um overclock mental. O que é um overclock? Quando você tem um computador, ele tem todas as peças dele, ele tem um limite. Você consegue botar esse computador num esforço máximo para ver até onde essas peças dele vão. E você mantém ele por um período de tempo curto para ver, né, se ele suportou ou não. Aqui você vai fazer um overclock mental. Basicamente você vai botar seu cérebro sobre estresse, sobre um longo período, né, uma capacidade cognitiva, onde você vai ter que estar usando sua capacidade mental por um longo período de tempo. E isso, cara, basicamente é como se, tipo, te destrói, entendeu? É como se estivesse tirando um pedaço do seu cérebro quando você termina.
Porque o gasto de energia é absurdo. O hiperfoco e a concentração intensa é uma tarefa cognitiva específica. Aumenta o fluxo sanguíneo e ativa em determinadas áreas do cérebro, resultando em consumo de energia mais elevado do que as atividades cerebrais de baixa intensidade. É o que eu tô falando. O seu consumo de energia mental vai ser muito grande. Ao final disso aqui, talvez dure 2 horas, ou até mesmo 10 horas, você vai querer ficar um longo período de tempo sem ver aquilo. Entendeu? Se você se forçar a fazer de novo, você vai estar, sabe, sempre botando esse esforço a mais na sua capacidade cognitiva. E com a longo prazo, é bom. É bom. Você vai evoluir, melhorar e suas horas vão aumentar, com certeza. Mas, para a sua saúde no todo, não é muito bom. Entendeu? Não é muito bom. Porque você vai ficar fissurado nisso e vai esquecer do resto. Como eu falei. Aqui, ó. Você não pode esquecer a realidade. Uma dica bônus para ajudar isso, você pode usar alguns suplementos e, de preferência, eu prefiro, né, vitaminas antes de fazer o hiperfoco. Uma alimentação ali bacana, entendeu? Antes da meditação, vai te ajudar bacana. Vai te ajudar bastante. Até a recomendação é a vitamina de banana. Você bota a banana, leite, um pouco de açúcar e bate. Se você quiser botar uma maçã, pá, e toma. Porque isso, na minha concepção, pra mim funciona, dá sustância. E você consegue trabalhar dessa forma. Mas, levando isso em consideração, cuidado com esse overload mental. Porque o seu gasto de energia vai ficar muito grande. Ah, você tá dizendo que eu vou emagrecer? Não necessariamente. Mas, sabe, você vai ter um fluxo muito grande de sangue no teu cérebro. Então, consequentemente, isso vai gerar um desgaste maior. Então, a longo prazo é insustentável. Por isso que eu tô falando. E durante a execução, quando você sentir que nada mais importa, apenas o objetivo que foi visualizado, você chegou no hiperfoco. Não tem todo esse mistério, não tem toda essa coisa que o pessoal bota, sabe? De ser o gênio misterioso. Não, velho. É um método. Entendeu? É um método que você usa. Esse método que eu tô passando pra você, isso aqui, você viu? Não, velho, isso aqui eu aprendi, eu fui fazendo, eu fui entendendo. Você acaba seguindo, entendeu? Mas, claro, com ressalvas. É um método. Você seguir o método, você é como se fosse o guerreiro que não para. Tu corre pro teu objetivo. Depois tu para, mas primeiro tu alcança ele. Ao final, depois de toda essa sessão de hiperfoco, de conseguir o que você queria, da sessão de hiperfoco, não tô falando do objetivo no todo, você vai fazer algo relaxante. De preferência ao ar livre, para tentar dissipar esse estresse cognitivo, estresse mental, essa quantidade absurda de conhecimento que você absorveu num curto período de tempo. Você vai tentar aliviar esse estresse, entendeu? Porque aqui ameniza esse fator destrutivo pro teu cérebro, entendeu? Essa queima abrupta de neurônios, né? Esse cansaço, essa fadiga mental, essa vontade de não querer ver mais aquilo. Porque de nada adianta você entrar no hiperfoco, né? E fazer o que você queria. E posterior a isso, você sentar aqui e ser bombardeado por uma enxurrada de vídeos. Ou quando você estiver num momento de descanso ou lazer, ir lá e continuar vendo o que você estava consumindo, né? O que você estava consumindo durante o hiperfoco. Isso vai gerar um estresse cumulativo que ao longo do tempo vai botar barreiras e barreiras e barreiras e você não vai conseguir entrar mais nessa zona. E provavelmente vai impedir o teu hiperfoco de virar um flow. Porque não foi respeitado esse período de tempo de descanso. Entendeu? Ó, se não relaxar, sua visão de mundo fica comprometida e limitada. Porque você não conseguiu descansar. E você vai tentar ficar imerso naquilo e isso gera um problema. E isso aqui vira teu padrão de vida. Entendeu? Padrão de vida. Aí você chega aqui, ó, no que foi dito antes, entendeu? Ao final, dependendo do objetivo, entra em flow e se torna algo mais leve. Ou seja, começa com algo bruto, algo, sabe, algo forçado, algo que precisa do desconforto. É como se fosse literalmente um cavalo saindo da gaiola, né, para participar da corrida. Mas com o tempo se torna algo habitual, porque é como se fosse uma explosão no começo e depois se torna algo mais gradual. Mas, ao meu ver,
Para ter real eficiência, há períodos, há momentos que você vai precisar dar essa explosão, vai precisar desse hiperfoco durante um determinado período de tempo, entendeu? Mas nada contínuo, claro, ressaltando o que foi dito no vídeo. Acredito que isso é tudo sobre hiperfoco até o momento que eu desenvolvi. Passo para vocês. Se gostou do vídeo, compartilhe, dê o like. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!